Olá pessoal, mais uma vez um prazer estar aqui. Hoje nós vamos trabalhar frente 1, aulas 15 e 16 para concluirmos o assunto de Roma, ok? Assunto de Roma. Frente 1, aulas 15 e 16. Só para fazer uma recordaçãozinha bem rápida, em nossa última aula nós vimos as consequências das guerras púnicas, certo? A expansão romana, a conquista de novos territórios, os conflitos pelas quais a plebe passou e o domínio político pelo exército. Nós vimos que Caio Otávio ele se destacou nessa disputa pelo poder e ele é considerado o primeiro imperador romano, correto? O primeiro imperador. Essa fase que dá início ao Império vai do ano 27 antes de Cristo, certo? Até o ano 476 depois de Cristo. Nós temos essas datas lá na linha do tempo que nós fizemos no primeiro dia de aula nosso, certo? Essa fase inicial do Império foi uma fase super próspera, foi uma fase super feliz de progressos, tanto que ela é chamada de período da Pax Romana, o período da Pax Romana, que é aproximadamente no século II, quando é o auge, o top, o master blaster da civilização romana, certo? Roma havia formado um grande império, muito rico e poderoso. Todos os povos vizinhos pagavam pau para Roma, certo? Tinham respeito, receio de Roma. Só que nós sabemos que tudo tem começo, meio e fim. Essa prosperidade ela foi marcante no século II depois de Cristo. A partir do século III, alguns sinais de crise começam a se demonstrar. Alguns acontecimentos vão ocorrer e esses acontecimentos vão provocar o fim da civilização romana. Nós vamos destacar 3 fatores básicos que vão provocar a crise e o fim da civilização romana. Primeiro, fatores econômicos. Fatores econômicos prejudicaram, certo, a existência do Império. Por quê? Quando termina a fase das guerras, vai ocorrer uma drástica diminuição na oferta de mão de obra. Não vai ter mais mão de obra. Por quê? Lembre-se que a mão de obra é escrava, escravos são prisioneiros de guerra. Portanto, se não há mais guerras, vão faltar escravos, mão de obra. Faltando escravos, mão de obra, as terras vão ficar sem cultivar. Fome. Outro fator super importante é o fator político. Se eu estou em crise econômica, se eu estou com dificuldades econômicas, Roma tinha muita dificuldade para manter o exército. O exército romano chegou a ter 600 mil soldados. Só que esse exército custava caro. Salários, uniformes, equipamentos. Então, o exército, durante essa crise romana, vai diminuir o número de homens. Diminuir o número de homens, você vai facilitar, certo, as invasões dos povos bárbaros. Com um exército mais fraco, os povos bárbaros começam a invadir o Império Romano, certo? E por último, o motivo religioso. No caso do fator religioso está a expansão do cristianismo. A expansão do cristianismo, que é uma religião monoteísta, ou seja, acredita em um único Deus. Por ter essa característica monoteísta, os cristãos em Roma passam a ser perseguidos. Perseguidos, eu quero dizer, eles passam a ser mortos. Vários imperadores vão perseguir os cristãos. Por esse motivo monoteísta, lembrem-se que Roma, a religião oficial de Roma é politeísta e o imperador é um deus. Mas como os cristãos eram monoteístas, eles se recusam a adorar o imperador. Isso é um crime grave, por isso vão ser perseguidos e mortos. Então, a partir do século III, 3 fatores contribuíram para a crise do Império Romano. Fatores econômicos, políticos e religiosos. Certo? Agora, vou fazer um destaque com 2 imperadores. 2 imperadores. O imperador Constantino, ele fez uma lei muito famosa em Roma.
O imperador Constantino fez uma lei muito famosa em Roma, chamado Edito de Milão. Edito de Milão. Vocês vão ler na apostila, tem certinho. Certo? O Edito de Milão é uma lei que proíbe a perseguição aos cristãos. Olha que interessante. O Constantino, imperador, vai proibir a perseguição aos cristãos. Pela tradição, ele é considerado o primeiro imperador cristão. Certo? Já a crise do império atinge seu máximo no Teodósio. O imperador Teodósio fez outra lei famosa, o Edito de Tessalônica. O Edito de Tessalônica. Esta lei, ela torna o cristianismo a religião oficial. Olha que interessante, uma religião de perseguidos, com o Edito de Tessalônica, ela se torna a religião oficial em Roma. E este mesmo imperador Teodósio, percebendo que a crise chega ao seu máximo, ele vai dividir o Império Romano. Percebendo que não dá para salvar tudo, ele vai dividir o Império Romano em duas partes. Na apostila tem o mapa da divisão. Império Romano do Ocidente, Império Romano do Oriente. O imperador Teodósio divide o império motivado pela crise, para tentar salvar uma parte. Império Romano do Ocidente, capital em Roma. Império Romano do Oriente, capital Constantinopla. Ele fez bem em dividir, já que não dava para salvar tudo, tentou salvar uma parte. Com a divisão do Império Romano em duas partes, pessoal, nestas aulas, nós encerramos o caderninho 1. Roma era o último assunto nosso. Então, bons estudos e até mais, pessoal. Valeu!